Pessoal, então aqui está o site, tá, da nossa disciplina. Na verdade é uma pasta compartilhada com vocês e o link para vocês acessarem o site da disciplina está lá no Swap de vocês. Então vocês vão fazer o login no Swap, vocês vão acessar a aba, né, a seção do Swap, que consta os materiais de aula da disciplina de Desenvolvimento para a Web 1, e lá na seção do material de aula vocês terão um texto que tem a referência para esse site aqui. Então, quando vocês clicarem naquele link, vocês serão encaminhados para esse site. Então, aqui estão três pastas, tá, do nosso site. A primeira pasta aqui são os exemplos que a gente faz em sala. Então, à medida que eu vou passando o assunto, eu também vou codificando exemplos em sala, tá, para a gente ter o entendimento teórico do assunto. E esses exemplos que a gente for codificando em sala, juntamente com vocês, a gente vai disponibilizando nessa pasta. Então, atualmente essa pasta está vazia. Na segunda pasta, que trata sobre práticas, são as práticas que a gente vai ter ao longo da disciplina. Então, já a partir da semana que vem, vou colocar aqui um arquivo com as práticas sobre HTML, tá? E mesmo que vocês não tenham visto o assunto, tá? Essa prática que estará disponível a partir da semana que vem já vai contemplar todo o assunto de HTML. Vocês, à medida que forem avançando no curso, vocês vão resolvendo a lista de exercícios sobre HTML, e aí eu vou especificando quais questões devem ser feitas toda semana. Na terceira pasta estão disponíveis os slides, tá, da nossa disciplina. Então, vocês também terão acesso ao material teórico que a gente for passando ao longo das aulas. Aqui abaixo está a especificação dos projetos e logo abaixo está o plano de ensino que eu apresentei agora há pouco. Então vocês podem acessar o plano de ensino. Se tiverem alguma dúvida, vocês entram em contato pelo e-mail informado, tá? E agora, dando continuidade, eu vou apresentar a especificação dos projetos. Então, os projetos que foram especificados nesse momento, vocês devem vocês devem montar um grupo e me informar quem são os integrantes do grupo. Então, vamos lá, vou abrir aqui a especificação dos projetos. Então, olha aí. Nesse documento aqui, tá? Ele contempla a introdução, tá? Uma visão geral sobre os projetos, de forma geral, tá? Que é comum a todos os projetos. Quais serão as entregas parciais, tá? Que toda a equipe deve realizar. E algumas sugestões de temas, tá? Então, vamos começar aqui pela introdução. Então, sobre os projetos, tá? Eles poderão ser feitos em grupo com até 4 integrantes. Então você pode ter você pode fazer um projeto com uma pessoa, com 2 pessoas, 3 pessoas ou até 4 pessoas. A definição dos grupos deve ser feita até sexta-feira, dia 20 de abril, tá? Ou seja, vocês têm 15 dias para fazer essa definição, para montar a equipe de vocês. E após vocês definirem o grupo, vocês deverão enviar para o e-mail que está no documento dantas.nobre@academico.ifpb.edu.br com o assunto do e-mail Web 1, definição do grupo e do tema, informando os nomes dos integrantes do grupo e o tema escolhido pelo grupo no corpo do e-mail. Tá? É extremamente importante que o grupo escolha um líder do projeto. Tá? Esse líder vai ser aquela pessoa que terá a responsabilidade de se comunicar comigo. Então, se eu quiser esclarecer qualquer dúvida sobre o projeto, como é que estão as atividades, como é que está o envolvimento e o empenho dos integrantes, eu vou me dirigir ao líder do projeto. Tá? E caso os integrantes do grupo tenham qualquer dúvida ou qualquer esclarecimento a ser feito, aí vocês... Tá? Quem deve fazer essa comunicação deve ser o líder do projeto, tá? Para que seja mais fácil de eu ter acompanhamento. É importante registrar que provavelmente, tá? Se todas as equipes quiserem ter 4 pessoas, uma equipe vai ter que ficar com 3 pessoas, porque
Se não me engano, uma das turmas, o grupo A, tá, tem 23 alunos, 23 discentes matriculados na disciplina. Muito bem, adiante aqui. Em todos os bimestres, o grupo deverá realizar uma entrega parcial do projeto, que integralizará parte da nota bimestral. Ou seja, daqueles 2 dias de aula destinados à prova, à avaliação, vocês deverão, tá? Ou melhor, um desses dias deverá ser somente para avaliação do projeto. Então, a entrega parcial do projeto vale nota, tá? Então, das 2 notas que a gente tem no bimestre, uma nota será do projeto. A outra nota será de uma avaliação ou de mini testes. Para toda dúvida com relação ao desenvolvimento do projeto, o grupo deverá entrar em contato com o professor pelo e-mail que está apresentado a vocês aí. Muito bem. Quais são as entregas parciais? No primeiro bimestre, tá? Deverão ser entregues a interface gráfica do sistema que você escolheu. Então, você escolhe um projeto e aí você deve entregar a interface gráfica do seu projeto, contendo código HTML e código CSS. O grupo deverá ter muito cuidado ao elaborar a interface gráfica, pois esta deve ser simples e acessível, ou seja, você tem que fazer a interface gráfica condizente com o tema do seu projeto. Tá? Além disso, a codificação deve estar organizada, tá? De modo que seja possível, tá? Eu conseguir entender também o código de vocês. No segundo bimestre, o sistema deverá ser incrementado para conter componentes do framework HTML e CSS que a gente vai estudar. Então, no primeiro bimestre você codifica HTML e CSS e já no segundo bimestre você incorpora recursos, tá, de um framework HTML e CSS que a gente vai ver no decorrer das aulas. Então, isso vai fazer com que haja ou aconteça uma maior interação entre o sistema, entre o usuário e o sistema, tá? De modo que o sistema possa ser atualizado a partir de comandos do usuário. No primeiro bimestre, o sistema vai ter uma característica mais estática. A partir do segundo bimestre, é importante que o sistema seja mais interativo com o usuário. No terceiro bimestre, que é quando a gente vai estudar JavaScript, você deverá inserir código JavaScript, ou seja, você deve aperfeiçoar ainda mais o seu sistema por meio da adição de código JavaScript, tornando a interação com o usuário ainda mais rica. Tá? No quarto bimestre, o sistema deverá ser incrementado para possuir um framework JavaScript. E aí esse framework JavaScript, a gente vai definir que framework será esse. Pode ser um Angular, pode ser um React ou pode ser um Vue. Tá? E aí o que a gente definir lá no quarto bimestre, na época que a gente estiver vendo esse assunto, então vai ser pedido que você traga componentes desse framework, tá, para dentro do seu sistema. Então a intenção aqui é que seu sistema fique mais robusto, tá, com a incorporação desses frameworks e que você consiga contemplar novas funcionalidades e enriquecer ainda mais o seu projeto. E uma outra coisa também que a gente pode estudar e que pode viabilizar é a possibilidade de criar um sistema híbrido, ou seja, um sistema que funciona tanto em ambiente web como também em dispositivos móveis. Então a gente deverá ver isso, provavelmente, na verdade, tá? Verá isso como conteúdo também do quarto bimestre. Tá? Um sistema que você desenvolve para a web e que também é possível rodar em dispositivos móveis, de forma responsiva. Aqui na última sessão a gente tem algumas sugestões de temas, tá, dos projetos. É importante destacar que não são somente esses 6 temas, tá, que a gente tem como sugestão, e nem que vocês devem se limitar a esses 6 temas. Esses 6 temas aqui é para vocês perceberem que a gente vai desenvolver um projeto com foco prático, tá, e útil. Tá? E além disso, se você tiver alguma outra ideia que não esteja contida, né, que não esteja como sugestão, você pode conversar comigo e a gente pode moldar, adaptar como projeto da disciplina. Então vamos lá. O tema 1 é o desenvolvimento de um tocador de áudio. Tá? Na verdade aqui eu quero que você desenvolva um sistema web que quando a pessoa acessar esse sistema, seja possível a pessoa fazer o upload de alguma música, um MP3 por exemplo,
e aí esse sistema reproduziu o áudio que você enviou. Tá? Então você vai basicamente criar um sistema que funciona lá no seu desktop, né, na sua máquina de um tocador de áudio. Você vai criar esse sistema de forma online, que esteja disponível de forma online, tá, na web. O tema 2 é semelhante ao tema 1, só que para visualização de imagens. Tá? Vamos supor que a pessoa não tenha um visualizador de imagens na sua máquina e ela poderá acessar o seu site, tá? Fazer o upload, fazer o envio de várias fotos ou informar a pasta que estão as fotos, e aí o seu sistema ele vai passando foto a foto, imagem a imagem. Tema 3 é semelhante à imagem, só que nesse caso o visualizador vai ser de vídeos, tá? Então o seu sistema vai reproduzir vídeos, como por exemplo vídeos com extensão MP4, tá? E alguns outros formatos. O quarto tema, você vai desenvolver um sistema de geolocalização. Geolocalização envolve mapas, tá? Então vocês vão ter que ter o conhecimento de mapas. Então quando a pessoa informar uma latitude e uma longitude, é importante que seu sistema pegue esses números, tá? Que são o número da latitude e o número da longitude, e crie um ponto, tá? Em um mapa informando onde é que aquele usuário está, tá? Possa ser que você faça rastreio o usuário também, ou seja, se a pessoa quiser ser rastreada, tá? Basta que a pessoa ative o seu GPS no navegador, por exemplo, de um celular, e aí a captura seja feita a cada 1 minuto, a cada 2 minutos. O tema 5 é o desenvolvimento de um sistema de conversão de imagens. Por exemplo, você envia um arquivo JPG e quer fazer a conversão desse arquivo JPG para um arquivo PNG ou um arquivo .gif, tá? Então, essa sugestão também é de desenvolvimento de um sistema que vai converter uma imagem entre 2 formatos que estejam disponíveis no sistema. O tema 6 é um sistema que vai fazer uma transcrição textual a partir de informações de áudio. Por exemplo, uma música, tá? Uma música está tocando, e aí o seu sistema vai receber uma música, né? Vai receber um áudio, e aí o seu sistema vai fazer a transcrição desse áudio, vai fazer a conversão textual desse áudio que está tocando. À medida que o áudio vai passando, o seu sistema vai convertendo essas informações em texto, tá? É basicamente aquele sistema de conversão textual que a gente tem em algumas TVs. A pessoa vai falando e vai aparecendo logo abaixo uma legenda, tá, a respeito do que as pessoas falam na televisão. Bem, pessoal, a aula de hoje é isso, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me escrever, tá? Vocês também podem me adicionar no Hangout de vocês, lá do Gmail, e aí eu tenho vocês podem se comunicar comigo de forma direta, tá? E na aula da semana que vem, na próxima sexta-feira, a gente já vai iniciar o assunto da nossa disciplina. A gente vai começar com o assunto de introdução às aplicações web, e provavelmente também já na próxima aula a gente consiga falar sobre o que é uma linguagem de marcação e mais especificamente o que é uma linguagem de marcação em hipertexto, tá? Ou seja, a gente já vai começar o assunto de HTML. Toda semana a gente vai ter leituras, eu vou passar leituras para vocês fazerem, então eu peço aí uma dedicação de 3 a 4 horas, tá? No mínimo, para a nossa disciplina, e isso aí diluído em 8 dias é um tempo muito razoável que vocês conseguem perfeitamente, tá? Se dedicar, ter esse tempo de dedicação. Então, por hoje é só, tá? Assistam a aula, qualquer ponto que tiverem dúvida, voltem, tá? E me escrevam. Então, uma boa tarde a todos.